Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ouvir este vídeo, que é um argumento fútil de muitos teólogos, que tem muita sabedoria, conhecimento, mas futilmente usam desse argumento para falar que Deus não decreta o mal, Deus não faz nada de ruim. O mal, se acontece o mal, algo muito ruim, foi só o diabo, não foi Deus. Eu já em um dos meus vídeos, eu já gravei sobre essa doutrina, chamada doutrina da concorrência, onde os homens, o diabo, faz determinadas ações, tudo colaborando para o que Deus quer, para um fim que Deus quer. E Deus, ele tem propósito de todas as coisas. Mas essa senhora, ela vai falar que não, que os profetas e os reis atribuíam todo o mal a Deus porque não tinham uma noção, nem um ensinamento sobre o diabo, nem os espíritos malignos. Não tendo esse entendimento, por isso atribuíam tudo a Deus. Tem até um versículo que fala o seguinte: não é da boca do Senhor que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Mas essa senhora, como muitos teólogos, faz essa refutação, diz que os profetas atribuíam a Deus porque não tinham ensinamento. E eu vou refutar as palavras dessa senhora, falando que não. Vamos lá, vamos ouvir o vídeo. Em seguida vamos para o argumento. Então por que na Bíblia está falando, Jó falou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. No próprio livro de Jó, se você for ler o capítulo 1, do verso 6 ao verso 12, você vai ver que não foi Deus que tirou, mas foi quem? O diabo. Só que Jó sabia? Não sabia. Então ele, não sabendo quem havia tirado as coisas, ele atribuiu a culpa a Deus. Mas eu e você, sabendo que Deus é bom e que a sua graça, ela é infinita sobre as nossas vidas, faz sentido nós usarmos esse versículo? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor? Claro que não, porque Jó só falou isso porque ele não sabia ainda que quem havia tirado era o diabo. Só que se você for lá no capítulo 42 de Jó, você vai ver o quê? Deus restituindo tudo em dobro. Então presta bem atenção. Qual que é a frase que você tem que utilizar? Não é Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não. Você tem que falar o seguinte: Deus deu, o diabo tirou, mas Deus restitui tudo em dobro. Vamos lá. A posição dela é essa. É que Jó atribuiu todo o mal a Deus porque Jó não sabia que existiam os espíritos malignos, atribuir a Deus. Agora eu vou usar algo que vocês vão entender, que vocês vão ficar bem claramente entendido que o argumento dessa senhora não tem cabimento. Perceba bem o seguinte: Deus falava face a face com Jó, assim como falava com Moisés. Da mesma maneira que Deus disse a Miriam e Arão que falava com Moisés, como homem fala com outro homem, face a face, Deus falava com Jó. Agora me fala o seguinte: se alguém chegasse para você, para sua pessoa, você que está me escutando agora, e lhe chamasse de mentiroso, falando, ó, você é mentiroso, você é mentiroso. Se você se calar e não responder, você pode acontecer. Mas se acontecer repetidamente, se você se calar, você vai estar dizendo para a maioria das pessoas que você está consentindo com aquilo.
que aquilo ali você não tem como se defender. Então, já ouviram falar que quem se cala consente? Jamais, jamais, jamais Deus iria ouvir da boca dos seus profetas, da boca de Jó, que ele tinha feito todo o mal e iria ficar calado. O correto, no mínimo, seria ter uma fala da parte de Deus. Se essa senhora estivesse correta, teria que ter uma fala da parte de Deus defendendo a sua integridade. Defendendo, lógico que ele não precisa defender a sua integridade, ele é íntegro. Mas para que ficasse notório para os homens. E claro que aquelas palavras de Jó não estavam sendo verdadeiras a respeito dele. Então, o correto seria Deus tomar a palavra e falar: ô Jó, você está equivocado, Jó. Você está errado. Não foi eu que tirei tudo, foi o diabo. A Bíblia diz: muitos não entendem a doutrina da concorrência. Que pelo fato do diabo ter ido lá e ter tirado tudo, isso não implica que foi somente o diabo. Até porque o diabo ele só fez e só tirou tudo que Jó tinha por um motivo. O Todo-Poderoso o assim ter consentido. E o Todo-Poderoso tendo consentido, dá no mesmo resultado de ter tirado também. Porque se ele diz não, é não, o diabo não faz. Como ele disse: olha, tira tudo que ele tem. Mas não tira a vida dele, não toca na vida dele. A vida dele você não toca. Tá vendo? Você está percebendo aqui? Então, quem tirou tudo de Jó foi Deus, pela raiz da questão. Porque o diabo não faz nada se Deus não quiser. Se Deus não quiser. Se o diabo quiser ir matar uma vida e ele matar, foi porque Deus quis. Mas se ele quiser ir matar uma vida e Deus diz assim: ó, essa você não mata. Essa você não mata. Eu não quero que essa pessoa morra agora. A pessoa não morre, o diabo não mata. Acabou. Que é soberania de Deus que os homens não querem aceitar. Soberania de Deus que os homens não querem aceitar. Então, essa teoria e essa tese dessa senhora e de muitos teólogos, de nome, professores de seminário, de teologia, eu não troco o que Deus me deu por nenhum doutorado de teologia. Amo teologia, amo demais. Apoio, nunca vou falar, da minha boca você nunca vai falar que teologia é cor errada, a letra mata. Você nunca vai ouvir isso. Eu amo teologia. Amo estudo da palavra de Deus. Mas eu não troco o que Deus me deu por professor nenhum de seminário de teologia. Eu não troco. E o que Deus me deu, eu não tenho nem conhecimento de grego, nem de hebraico. Mas o que Deus me deu, eu tenho coragem de ir para um debate aberto com qualquer um desses professores de teologia que conhece grego, hebraico, aramaico, que conhece essas línguas, latim e tudo. Eu tenho total coragem de ir para um debate aberto com esses homens para falar da palavra de Deus, porque tudo que Deus me deu e eu não preciso estar pegando subterfúgios de outros homens, ou Maria vai com as outras, para entender não. Entender a palavra de Deus é a coisa mais fácil. É você ter o Espírito Santo que lhe dá o entendimento, como Deus me deu a respeito da doutrina da concorrência, onde o diabo tira, os homens tiram,
mas o fim de tudo é atribuído que Deus tirou. Que Deus tirou. Porque se é notório que se Deus não dá a última palavra assim, ó, tira, os homens não tiram nada, o diabo não tira nada, o diabo não faz nada, os homens não fazem nada. Agora se Deus diz assim, ó, tira, ele vai tirar. Mas fica notório que quem está tirando no comando geral é Deus. É igual aquela questão de o indivíduo às vezes faz acontece algo diante dele que ele poderia ter impedido, mas ele não impediu. Então a lei, a nossa lei entende como atribuída ao próprio indivíduo, muito embora aquele ato não foi diretamente dele, mas lhe é atribuído. Por quê? Porque ele poderia ter evitado aquilo ali e não evitou. Assim é Deus. Assim é Deus. Tudo que se acontece nessa vida, Deus queria. Tudo que não acontece nessa vida, Deus não queria. Deus não queria. Porque Ele é o Todo-Poderoso que está no controle de tudo e que pode impedir tudo quanto Ele quiser. Então, é um argumento falho e tosco esse argumento dela de falar que os profetas se enganavam e atribuía tudo a Deus, o mal que acontecia. Totalmente errado quando a gente vê Deus se calando e não respondendo. Então Deus iria levar um nome de alguém tão cruel e iria ficar calado? Ó, Deus, o Senhor está sendo tão cruel, o Senhor tirou tudo isso de mim? Não, já foi eu que tirei não, já. Peraí, deixa eu te contar uma coisa. Foi o diabo e os homens. No mínimo era para Deus ter respondido assim. Mas quando ele se cala, ele consente, porque quem cala, consente. E não é só no caso de Jó que Deus se calou. A gente vê muitos outros que atribuiu a Deus os pecados, o mal, tudo quanto existia, e Deus nada de responder. Deus nada de repreender. Como é que Deus, principalmente dos seus filhos, dos seus profetas, vê os seus profetas falando um nome a respeito dele, que ele não é aquilo, e ele se cala consentindo, sem dar resposta? Não. Quando ele não dá resposta, é porque ele está assinando embaixo, meu filho. É porque ele está assinando embaixo. Então, aqui já cai por terra esse argumento muito fraco mesmo, que não tem como. Então, fica aí essa parte aí, para que vocês venham refletir. Quando sempre ouvir esses teólogos, esses grandes sabidão da palavra de Deus, falar assim: fica na graça e na paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.